Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 19. João, capítulo 1, versículo 19. Eu vou nesta noite falar sobre milagres da confissão. Aleluia, milagres da confissão. A Bíblia diz em João 1,19. Deus abençoe o pessoal do louvor, a irmã Neide que está ali, ó, firme e forte, o maridão dela aqui, o Alessio, nosso diácono, os irmãos aqui que trabalharam bastante. No domingo é dia de todo mundo trabalhar aqui, o pessoal do som, da transmissão, os músicos, os tangedores, né, os cantores, diaconato. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pelos irmãos que servem nesta casa, em nome do Senhor Jesus. João 1,19, e este é o testemunho, este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ou quem é você? Eu vou ler na minha Bíblia aqui, você pode acompanhar na NVT aí na sua casa. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, confessando mais uma coisa aí: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pai, fale conosco nesta noite por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Flua como um rio suave que alcança, Senhor Deus, todas as curvas, todos os lugares, todo o canal por onde precisa passar estas águas. Elas tenham liberdade para passar, e por onde passar possa trazer cura, avivamento, restauração, salvação, libertação para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Está fraco, diga glória a Deus. Amém. Pode se assentar, você que está em casa pode participar comigo aí também, pode gritar também, não tem problema não. Amados, milagres de confissão. Nós sabemos que há muito poder nas nossas palavras, e a Bíblia diz que Jesus, ele confessou acerca de João. Na Bíblia você vai encontrar algumas personagens que Deus confessa quem é aquela pessoa, né? O anjo foi e falou para Gideão: homem valente, o Senhor é contigo. Estava confessando, estava declarando, admitindo algo, ou liberando algo sobre aquela pessoa. E assim foi também lá nos Salmos, diz assim: achei o meu servo a Davi, com meu santo óleo o ungi. Isto é uma confissão que Deus fez acerca de Davi. E tem outros mais, não dá tempo de falar muito aqui. Mas a Bíblia fala de João, que Jesus certa vez, ele falou acerca de João, dizendo que dos nascidos de mulher, João era o maior. Ele era um profeta, era um homem separado, um homem especial para a concretização ou a realização do projeto de Deus.
Ele foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 7, versos 24 ao 28. Eu não vou ler por causa do tempo. O nosso tempo hoje é bem escasso. Mas a Bíblia fala que Deus, ele confessa algumas coisas aos homens, dizendo para os homens quem eles são. Observe também que nós percebemos que João, ele era um homem que vivia milagres. Ele vivia milagres. E ele era uma pessoa especial mesmo. E é interessante que era um homem tão próspero. O que é prosperidade? Prosperidade é a qualidade ou estado de quem é próspero. É uma pessoa que é ditosa. É uma pessoa que é feliz, venturoso ou bem-sucedido, bem-aventurado, afortunado, até mesmo afortunado materialmente. Mas vamos deixar um pouco a questão material. É uma pessoa que tem abundância de vida. É uma pessoa bem-sucedida. A riqueza é detentora, mas a prosperidade é geradora. Portanto, quem é próspero gera prosperidade. Aleluia. Quem é rico, às vezes só tem dinheiro, ele é detentor daquilo, ele tem aqueles bens materiais, ele é rico, ele tem riqueza. Mas quem é próspero faz prosperar naquilo que põe a sua mão. O seu ministério prospera. Se ele é um pai feliz, é um pai organizado. Se ela é uma mãe, é uma pessoa realizada, é uma pessoa próspera. Não significa que prosperidade, quando a gente fala prosperidade no altar, na Bíblia, a pessoa já liga com cifras, com dinheiro, o que também não é ruim. Dinheiro é bom, não é? Mas observe que a prosperidade é uma pessoa bem-sucedida. Então, se o próprio Senhor Jesus falou de que João, ele era um homem dos nascidos de mulher, ele era um dos maiores, que ele era um homem profeta de Deus, um homem muito usado por Deus. Então João, ele era próspero, mesmo usando pele de camelo, um cinto de couro, comendo mel e gafanhoto lá no deserto. Era isso que João comia. Mas a questão não era o conceito que o mundo dizia acerca de João. A questão é quem Jesus confessou que João é. E Jesus falou que João era um profeta muito usado por Deus, que João era um dos nascidos de mulher. Ele era uma pessoa importante. O importante não é o que as pessoas dizem ou pensam a seu respeito. O importante é você olhar para si mesmo e dizer assim: eu sou um milagre de Deus, porque Deus é a minha força, Ele me conduz em vitória em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Não importa o que pensam, falam ou dizem a seu respeito. O que é importante é você saber que a bênção de Deus está sobre a sua vida e você é próspero. Jesus falou assim: quem crer em mim, do seu interior vai ser tão próspero que do seu interior fluirão rios de água viva. Quem é próspero faz prosperar. Quem é cheio abençoa e prospera ainda mais, e o nome do Senhor é glorificado. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu fico animado, viu, irmãos? Então, observe quais milagres, quais confissões nós temos que fazer. Já falamos do Senhor, vamos falar de nós aqui. Primeiro lugar, aceitação. Aceitação. Aliás, nós precisamos confessar o que nós não somos. Quando você confessa quem você não é, então o milagre da aceitação acontece na sua vida. Quando eu confesso quem eu não sou, eu estou dizendo que aquilo que eu sou, eu aceito aquilo que sou, ou aquilo que Deus me tornou. Eu estou vivendo, portanto, um milagre na minha vida. João, ele foi questionado no capítulo 1 de João mesmo, João capítulo 1, verso 20, se você quiser abrir lá, a Bíblia fala que alguns fariseus foram conversar com João e perguntaram para ele, aliás, nós lemos aqui, não é? Capítulo 1 de João, no verso 20, a Bíblia diz que foram questioná-lo dizendo assim, quem é você? Ele falou, eu não sou o Cristo. Ele confessou, está vendo? Uma confissão aí, não sou o Cristo. Perguntaram, então quem você é? Elias? Ele, és tu profeta? Ele falou, não.
E depois ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é você querer ser o que você não é. É você querer ser o que uma outra pessoa é. Quando você confessa quem você é, significa que você está a ponto de viver o milagre da aceitação. Então ele falou: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Imagine alguém falar: você é aquele pregador famoso? Às vezes dá vontade de falar assim. Você é fulano, mas você é o Cristo? Imagina, irmão. Ele poderia se encantar com aquelas palavras e dizer: sim, eu sou um servo de Deus, fui separado pelo Senhor. Não, ele falou: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. Uma vez o anjo, quinta-feira nós pregamos aqui lá em Gênesis, que o anjo perguntou para o filho de Isaac, e perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: eu sou Jacó. Jacó significa usurpador. Ele estava aceitando e confessando o que ele era. Mas a Bíblia diz que naquele momento que ele confessou o que ele era, Deus, naquela luta com o homem de Deus ou com o anjo do Senhor, nós cantamos a música Me Dá a Bênção para depois subir, o anjo tocou na vida dele e transformou ele de Jacó, usurpador, enganador, em Israel, que é príncipe. Quem você é muito importante. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o teu patrão, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos ainda não notaram. Mas porque Deus, Ele reconhece o seu valor. Talvez hoje o que você mais precisa na sua vida é aceitar quem você é aceitar como Deus te criou, como Deus te fez. Porque apesar dos percalços, das nossas falhas, dos nossos erros, Deus Ele nos aceita, dizendo assim, o Pai dizendo assim, Jesus falando assim para o povo: porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seja índio, seja grego, seja judeu, seja brasileiro, uruguaio, paraguaio, seja casado, solteiro, desquitado, tenha alguém cometido um homicídio, tenha alguém praticado as mais terríveis coisas, se a pessoa crer em Jesus Cristo, há perdão, há salvação, porque Deus nos aceitou antes de nós existirmos. Então você precisa se aceitar no aspecto de se olhar no espelho e falar assim: Deus, eu estou aqui, eu não quero ser como Beltrano ou Cicrano ou Fulano, eu quero ser como Tu queres, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, pode o Senhor me usar. Às vezes você pode dizer: eu não tenho muita coisa, mas o que você tem? Você fala: Deus, o que eu tenho, meu talento, habilidade, tempo, recursos, minha família, tudo eu entrego nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Então João falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. Quando você diz assim: eu aceito. Às vezes você tem falhas e tem erros, todo mundo tem. Eu não estou dizendo que é aceitar o pecado, eu não estou dizendo que é aceitar o erro, os enganos, não é isso. É aceitar o que Deus, o Senhor que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos aceitou primeiro. Quando a gente passa a se aceitar, a dizer: graças a Ti, Senhor, pela minha vida, porque o Senhor tem cuidado de mim. Pronto, o milagre da aceitação enche o seu coração, e você começa a perceber que Deus te ama e sempre te amou, e este amor vai ser derramado ainda mais no seu coração. Você vai receber este amor em nome de Jesus. Quem está entendendo? Diga amém. O outro milagre que acontece quando nós confessamos é o milagre da vitória. Quem quer vencer aqui? Diga amém, Jesus. Faz um ver assim, ó, vencedor aí, ó, vencedor, né? Quem quer vencer na vida precisa confessar. Confessar o quê? Confessar tentação. Eu coloquei aqui. Diga assim: quem confessa a tentação não precisa confessar pecados.
Se quer vencer a carne, quer vencer as tentações, quer vencer o diabo, confesse tentações. Procure alguém e diga para essa pessoa: olha, eu estou passando por dificuldades, estou sendo tentado, estou meio tribuloso estes dias aí. Tem uma situação que está dando mole aí, um dinheiro que está para vir, um negócio aí, ai, me ajuda, porque está difícil para mim, ora comigo. Abra lá em Hebreus, capítulo de número 3, graças a Deus. Hebreus, capítulo 3, no versículo de número 12, diz assim a Bíblia: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Se puder colocar para mim na transmissão, é ótimo. Exortai uns aos outros. Quantos dias está aí na sua Bíblia? Quantos dias? Todos os dias, durante o tempo que se chama quando? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A Bíblia fala aqui que nós não podemos ter um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Sabe, meu querido, se você quer ter o milagre da vitória pessoal sobre o pecado, sobre a tentação, a carne, o mundo, o diabo, você precisa ter alguém para você de confiança, claro, alguém que saiba guardar aquilo consigo e que te oriente e ore e abençoe você para que você vença. Porque às vezes a pessoa é crente, mas não confia em ninguém. Há pessoas que desconfiam até da própria sombra. Não confia em ninguém, não abre o coração para ninguém, vive uma vida de derrota pessoal, espiritualmente falando, vive caindo no pecado e não pede ajuda, não pede socorro. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele levou com ele Pedro, Tiago e João, ele levou a igreja lá com ele no monte, aqueles que seriam a futura igreja, e ele pede assim: orem comigo, gente, orem comigo, orem e vigiem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a minha alma está angustiada até a morte. Eles dormiram, não oraram, mas ainda assim Jesus confessou a sua dificuldade, a sua carência, a sua dor. Ele já sabia o que ia acontecer com ele na sua morte. Mesmo sozinho, sem ninguém orando com ele, ele confessou a sua dificuldade ao Pai, até que o Espírito de Deus, até que o anjo do Senhor veio lá, confortou o coração dele. Irmão do céu, ele foi para a cruz, ele enfrentou tudo aquilo, e ele venceu aquela tentação. A partir do momento que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, eu prefiro não beber, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Quando alguém pensou assim, o sonho da igreja acabou. Quando o diabo fazia um carnaval no inferno, dizendo assim: matamos ele, acabamos com o sonho dos homens da terra. No terceiro dia, nós percebemos que não era uma utopia. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele venceu, porque quando estava sendo pressionado ali, moído ali no Getsêmani, ele confessou a sua dor, a sua dificuldade. Deus o fortaleceu, ele enfrentou o desafio e venceu, e reina para todo sempre, e ele é a cabeça da igreja, ele que sustenta a nossa vida. Diga assim: quem confessa a tentação não confessa pecados. Por quê? Porque quando você confessa para alguém, alguém te ajuda. Acontece que muitos crentes, então, a conversa de crente é igual biquíni de mulher, mostra quase tudo, só esconde o essencial. A pessoa fala: não, tá bom, fala do time de futebol, fala que comprou carne mole, fala: uma delícia, comprei um remédio lá, um chá que eu fiz, nossa, fantástico, fala de tudo. Mas às vezes o que não está mais pegando, o que mais precisa confessar, para dizer: me ajuda em oração, não confessa. Mas quando nós aprendemos, confiamos em alguém. Estes dias uma pessoa falou assim para mim: eu quero que você seja meu amigo, porque eu não tenho amigos. É muito duro isso.
Mas quando você encontra um amigo de verdade, um mentor, alguém que possa te ouvir, que tenha tempo e prazer de te ouvir, possa te ajudar, você confessa a sua luta, você não vai precisar confessar o pecado, porque Deus vai te dar a vitória. O milagre da vitória começa quando a gente confessa que a luta é grande e Deus nos dá a vitória sobre o pecado, não por nós mesmos, não porque simplesmente alguém está com a gente orando. É claro que ajuda muito, 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 mas porque nós estamos em Cristo. Nós não queremos de jeito nenhum nos apartarmos do Deus vivo. Nós queremos força e vida, que venham as orações sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nós vencermos sempre com Cristo Jesus e prosperarmos para a glória de Deus. Diga amém, Jesus. O terceiro milagre, rapidinho, é o milagre do perdão. O milagre do perdão. A Bíblia fala que o povo ia até onde João estava. A Bíblia diz que iam fariseus, iam religiosos, lá no deserto onde João estava. Ele batizava nas águas. E as pessoas pobres, ribeirinhas, pessoas sem recursos materiais, mas também pessoas que tinham recursos e bens materiais, mas não tinham prosperidade. Elas iam até João para ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que João dizia assim para eles: raça de víboras, arrependei-vos, mude o seu comportamento, mude a sua vida, demonstre frutos dignos de arrependimento. Eles estavam levando eles ali a confessar os pecados, a confessar as falhas e os erros. Certa vez Jesus convidou algumas pessoas a confessar pecados. Quando uma mulher foi pega em flagrante adultério, levaram até ele, lá em Mateus 8, se não me engano. Os homens estavam com pedra na mão, querendo matar a pedrejada daquela mulher e incriminar Jesus para ver como que ele iria reagir. E Jesus falou assim: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Imagina assim, as pedras caíram no chão. E todo mundo foi embora. Aquela mulher foi perdoada, absolvida, pelo amor, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Todos nós falhamos. A Bíblia diz, e a pastora Deusa pregou hoje de manhã, Provérbios 28, 13. Quem encobre os seus pecados, quem encobre as suas iniquidades, quem encobre os seus erros, nunca prosperará. Pode ganhar dinheiro, pode ficar rico, mas não vai prosperar. A pessoa pode chegar a um patamar, pode chegar numa posição de honra perante a sociedade, mas é só ela que sabe se está prosperando com Deus, prosperando, crescendo espiritualmente, ou se está se afastando do Deus vivo. Aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, 13, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então o João ia lá e pregava, e as pessoas sentiam a orelha ardendo, reconheciam os seus pecados, os seus erros, e falavam para ele: me batiza, me batiza. Porque era o batismo para o perdão, do arrependimento que eles estavam ali vivendo, demonstrando que queriam viver uma nova vida, de abandonar os seus velhos pecados, os seus vários hábitos e servir a Deus. Então João, ele tinha êxito, ele era um homem próspero, porque ele ganhava as almas, através da pregação do Evangelho, da confissão da verdade, que ele estava sempre pregando a verdade. Observe então ali, que aquelas pessoas, elas eram perdoadas os seus pecados. A Bíblia diz também em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos confessar os pecados a Deus, para sermos perdoados por Deus. E às vezes, cada caso é um caso, diga-se de passagem, mas às vezes nós precisamos confessar os pecados para uma pessoa, para nós sermos curados. Quando a gente confessa as nossas falhas, pede oração, ajuda, como eu falei agora há pouco, nós somos curados. Tiago 5,16 diz assim: perdoem, peçam perdão, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Crente não pode viver doente na alma, irmão.
Crente que conhece a Bíblia, tem o Espírito de Deus, tem uma vida de oração, de devoção, de temor a Deus no coração, não pode viver amargurado, angustiado, sabe, doente emocionalmente, com aquele espírito de mimimi. Me ajuda, tadinho de mim, aquela carência de se entregar às ilusões e vaidades deste mundo. Irmãos, se o Filho vos libertar, sereis livres. Se o Senhor, Ele tem o poder, quando Ele sara mesmo. E às vezes nós não somos sarados, porque nós ainda não abrimos o coração para uma pessoa de confiança e dizer assim: olha, eu confesso, eu errei, me perdoe, me ajude. Porque quando isso acontece, é liberada uma unção de cura, há liberado um milagre do perdão. A Bíblia diz: quão feliz é o homem que é perdoado. Irmãos do céu, todos aqui são do céu, eu posso ouvir amém? Irmãos do céu, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Irmãos do céu, quando nós somos perdoados por Deus, a gente dorme melhor, a gente come melhor, a gente passa a engordar mais, né? A gente sorri mais, a gente ri para os problemas, porque sabemos que lutas e dificuldades sempre existem, mas nós estamos prosperando de glória em glória, de vitória em vitória. Um dia de cada vez Deus vai nos dando força e vitória sobre o poder do pecado, do diabo, do inferno. Nós somos sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Jesus não veio para fazer uma meia sola, irmão, para fazer um meio motor. Faz a parte de cima ou faz só a parte de baixo que está rajando, deixa o resto assim para rodar até quando der. Deus não veio para ser meia boca, meia colher, como fala. Deus, Jesus Cristo morreu para nos dar vida, e vida com abundância, vida com prosperidade, vida com riqueza interior. Se nós confessarmos os pecados, Ele nos perdoa, e nós também recebemos a cura em nome de Jesus. O José no Egito prosperava. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, mas ele era escravo e foi vendido pelos seus irmãos. Era escravo lá no Egito, na casa de Potifar. Depois, por ser fiel a Deus e confessar que não poderia pecar contra Deus se deitasse com a mulher de Potifar, ele é lançado no cárcere. Lá no cárcere, Deus fazia ele prosperar. Na casa de Potifar ele prosperava, no cárcere ele prosperava. Aonde José colocava as mãos, Deus fazia acontecer. Os negócios, colocava na casa, administrava, dava certo. Então você vai cuidar de tudo, José, cuida de tudo aqui na minha casa. Quando ele chegou até o faraó, revelou o sonho, explicou o que tinha que fazer. O faraó falou assim: quem que a gente vai colocar aqui na nossa, aqui nessa liderança? Senão, você está preparado, mas vai colocar ele. Ele coloca o José como governador do Egito. Irmão, quem serve com integridade, quem confessa pecado, quem vive na presença de Deus, quem deixa ser curado por Deus, Deus coloca ele em posição elevada, porque o mundo precisa de líderes, de homens de coração quebrantado, de pessoas que não brincam com o pecado, que não conversam, que não faz acordo com o diabo, mas pessoas que são lavadas, remidas e curadas pelo poder do sangue de Jesus. Esta ceia que nós vamos tomar aqui hoje não é a ceia do fracasso, a ceia da derrota. Que vida difícil que eu estou vivendo com Deus. Não, é uma ceia da vitória, porque o nosso campeão Jesus Cristo está vivo e nele nós temos vida. Ele falou: o diabo que veio para roubar, matar e destruir, eu quero dar vida com prosperidade, vida abundante para a sua alma. Se você quer viver isso, confessa a Deus e confessa ao próximo. José chegou a ser governador, já estava próspero, estava rico, aí socorreu a família, e quando precisou ele confessou: eu sou irmão de vocês, meu pai ainda está vivo, e perdoou os seus irmãos, porque ele percebia que ainda faltava algo para uma plenitude de provisão de Deus, de sucesso na vida. E ele perdoa os seus irmãos, recebe o seu pai. Deus tem essa bênção para a sua casa em nome de Jesus. Talvez você precisa liberar o perdão. Por último, aquele que confessa também recebe o milagre da salvação, o maior dos milagres. A Bíblia diz em Mateus 10, 32 e 33, aquele que me confessar diante de Deus, eu o confessarei diante do Pai. Jesus falou: mas aquele que me negar
eu também o negarei. Jesus está falando para nós aqui a importância de nós confessarmos o senhorio de Cristo na nossa vida. É claro que é muito fácil confessar a Cristo na hora do culto, na hora que a gente está cantando louvor, na hora que as respostas chegam. É fácil, é gostoso. Quer ver alguém confessar a Cristo? É no meio dos crentes. Mas quando nós estamos no meio da prova, no meio do deserto, nós precisamos ainda assim declarar que Jesus é o Senhor. O João estava falando, gente, eu batizo vocês com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de amarrar ou desamarrar as sandálias dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João, ele confessou a Cristo, a grandeza de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 9, 2, que se com a nossa boca nós confessarmos a Cristo, e com o nosso coração nós cremos, nós receberemos a salvação. Paulo fala assim, que todo aquele que nele crer, não será confundido. Quando nós cremos, nós confessamos. Jesus falou assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Qual que é a primeira palavra que você diz ao amanhecer? Você não começa o dia, claro que não. Lá no estrangeiro, lá no Paraguai, que as pessoas começam assim, quem que fez esse dia? Eu queria acabar com essa pessoa, tem que trabalhar hoje. Oh, que azar, se eu fosse rico. Mas quando a gente acorda, nós devemos dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia eu estar de pé. Jesus vai na minha frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos, não é? Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Bom dia, Jesus, meu Pai, Tu és maravilhoso. Quando nós confessamos a Cristo, demonstra que o nosso coração está cheio do seu amor, da sua paz, do reconhecimento de quem Ele é. Confessar é isso, é admitir, é declarar, é concordar com aquilo que é real, com aquilo que é óbvio. Então, quando nós declaramos a grandeza do Senhor, a nossa alma é fortalecida, a nossa fé é fortalecida. Não é possível que alguém que diz crer em Jesus Cristo e fala assim, você está pronto para a morte de Jesus voltar agora, está pronto? Não, eu tenho que acertar a minha vida. Então volte a confessar a Cristo com a sua boca e crer em Cristo com o seu coração. Porque não é palavra de repetição não que vai salvar, mas é atitude de coração. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, foram forçados por legítima e espontânea pressão que fala, né? Falaram assim, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês lá na fornalha de fogo ardente. Mandou aquecer 7 vezes mais. Uma vez só já estava muito quente, mais 7 vezes. E eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. Sabe o que eles disseram? Eles confessaram a Deus. Eles falaram assim, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar, mas pode ser também que não nos livre. Mas de qualquer maneira, nós não vamos nos render à sua estátua. Eles estavam dizendo, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, somente a Ele adorarás e somente a Ele servirás. A Bíblia diz que eles foram lançados lá dentro. Quando nós confessamos a Cristo e parece que a gente anda para trás, na verdade a gente está andando para frente. É igual gato, o crente é igual gato. Você solta daqui assim, solta daqui assim, ele cai de pé. Você já fez isso? Quando eu era criança, eu tinha um gato lá, um neguinho lá na minha casa. E às vezes eu brincava, né? Meu moleque, né? Brincava com o gato. Ficava jogando para testar. Ele virava assim, falei, mas que velocidade é essa? Jogava bem pertinho assim, não vai dar tempo. Ele caía de pé. E quando ele caiu deitado, estava muito perto mesmo, logo ele ficou de pé e foi embora. Quando a gente serve a Deus, parece que a gente cai e vai ficar no chão. Mas a Bíblia diz que Deus nos levantará. Quando parece que por confessar a Deus, você sofre perseguições, aflições, dificuldades,
Deus continua com você. Deus está do seu lado. Deus lhe dará a vitória em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois que Eliseu morreu, foram levando um defunto e caiu em cima de onde Eliseu foi enterrado. Na hora que aquele corpo caiu ali, o corpo ressuscitou. Tem muitas coisas, por você ser fiel a Deus, confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração que até depois de morto, você vai pregar ainda. Esses dias nós fizemos, essa semana aqui, sexta, eu fiz um velório da Adalgisa, que foi uma irmã aqui da igreja. Ela frequentou um bom tempo aqui e ela faleceu. E lá os familiares dela falaram assim: pastor, vamos cantar? Tem a irmãzinha que vai cantar aqui a música do Zaqueu. Como Zaqueu. Porque ela gostava, eu tenho a certeza que ela iria pedir essa canção. Até na hora que a gente está morrendo, Deus está fazendo com que frutos sejam gerados por causa da nossa vida entregue nas mãos do Senhor. O crente fiel, quando morre, ele muitas das vezes é mais lembrado depois do que antes, do que durante a sua própria vida. Tem muitas coisas que você está deixando um legado, e esse legado vai abençoar os teus filhos. Tem muitas mensagens que você prega, que você confessa o senhorio de Cristo, mas nem todos querem confessar. Alguns só vão confessar debaixo de muita pressão, sabe? Quando você assiste aqueles filmes, e a polícia, o investigador, não é? Ou a milícia vai lá e pressiona a pessoa: diga onde que está. Não, eu não falo. E começa a torturar, não é? Bate, espanca, põe em choque. A pessoa confessa quem é. Não confessa. Às vezes até quando não dá, mas mesmo. Ele fala: está na rua tal. Às vezes o Espírito Santo está dizendo, as circunstâncias estão chamando você para dizer assim: confessa. Saulo, coisa difícil para você é você lutar contra aquilo que eu quero realizar. Coisa dura é você recalcitrar contra os aguilhões. Saulo teve que perder a visão, cair no chão, para chamar Jesus de Senhor. Há um ditado que eu não gosto, que diz que aquele que não confessa por amor, acaba confessando pela dor. Mas que você seja inteligente, você desperte a sua fé, olhe para a cruz e diga: Jesus, eu quero te servir, eu quero te honrar. Me aceita, me perdoa, me ajuda. Eu aceito, o Senhor me fez assim, nessa altura, não é? Com essa aparência, com este QI. Dou graças pela agilidade das minhas mãos, dos meus pés, dos meus olhos, dos meus ouvidos. Dou graças pelo aquilo que o Senhor fez, pela família que o Senhor me deu. Dou graças pelas lutas que eu passei, que eu tenho passado, as lutas que eu enfrentei com a minha família. Eu estou vivo porque já sou um milagre. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Então Deus vai operar o milagre da salvação na sua vida. O milagre da reconciliação. Quando o filho pródigo foi embora de casa, começou a ficar com inveja dos porcos e falou assim, e confessou: vou voltar para a casa do pai e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como servo, apenas arruma um lugar para mim aí. A Bíblia diz que ele voltou lá e o pai o acolheu, e houve reconciliação e festa. Pois nesta noite Deus está nos chamando de volta para si. O Senhor Jesus Todo-Poderoso, a Bíblia nos mostra, meus amados, a grandeza de Cristo. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta em Moisés. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Jesus é o nosso juiz e nos dá a lei. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em Samuel, Jesus é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano rei.
Em Esdras, Jesus é o reconstrutor das muralhas da vida humana. Em Esther, Jesus é o nosso Mordecai. Em Jó, Ele é o nosso Redentor eterno. Em Salmos, Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o nosso amado noivo. Em Isaías, Jesus é o príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é o nosso ramo de justiça. Em Lamentações, Jesus é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha de fogo, irmãos. Em Oséias, Ele é o marido fiel, casado para sempre com uma mulher desviada. Em Joel, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Jesus é aquele que carrega o nosso fardo. Em Obadias, Ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, Ele é o nosso missionário. Em Miqueias, Jesus é o mensageiro de belos pés. Em Naum, Ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, Ele é o grito evangelístico de Deus, dizendo: aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. Em Sofonias, Jesus é o nosso Salvador. Em Ageu, Ele é o restaurador da herança perdida. Em Malaquias, Ele é o filho da justiça, se erguendo como cura em suas asas. Em Mateus, Ele é o rei dos judeus. Em Marcos, Ele é o servo. Em Lucas, Ele é o filho do homem, sentindo o que você sente. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos, Ele é o salvador do mundo. Em Romanos, Ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, Ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, Ele é o triunfante que dá a vitória. Em Gálatas, Jesus é a sua liberdade, Ele te liberta. Em Efésios, Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é a sua alegria, irmãos. Em Colossenses, Ele é a sua plenitude. Em Tessalonicenses, Ele é a sua esperança. Em 1 Timóteo, Ele é a sua fé. Em 2 Timóteo, Ele é a sua estabilidade. Em Filemão, Ele é o seu beneficiário. Em Tito, Ele é a verdade. Em Hebreus, Ele é a sua perfeição. Em Tiago, Ele é o poder da sua fé. Em 1 Pedro, Ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, Ele é a sua pureza. Em 1 João, Ele é a sua vida. Em 2 João, Ele é o seu padrão. Em 3 João, Ele é a sua motivação. Em Judas, Ele é a fundação da sua fé. Em Apocalipse, Ele é o Rei que há de vir, todo-poderoso nos céus e na terra. Confessa que Jesus Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor. Fica de pé, meu irmão. Minha fé está num Deus que faz milagres. Se você pode sonhar com prosperidade, Deus pode realizar. Se você está cansado desta vida, corra para os braços de Jesus. Se você anda cansado da sua existência este mês, em todo o mundo é declarado, ou no Brasil é declarado um mês de ensino, de campanha contra o suicídio. Pois tem muita gente que tem muito, mas não tem o principal, o essencial. Quem sabe você está precisando da essência. Você tem um frasco bonito, mas o perfume está cheirando mal. Tem uma mosca aí no seu perfume que estragou tudo. Mas Jesus hoje, Ele quer purificar o teu coração, a tua alma. Jesus hoje quer reacender a chama que está apagada. Jesus hoje quer restaurar os teus sonhos, a sua capacidade de sonhar, a sua esperança. Jesus hoje quer fazer de você alguém que Ele vai dizer: Ele é meu filho, é meu servo. Ele quer confessar você diante do Pai. Oh, Jesus te ama. Jesus te ama, filho. Jesus te ama, filha. Coloque a mão no seu coração. O mais importante é você crer no seu coração e confessar com a sua boca. O mais importante é você se entregar a Ele. Você tem pedido mais de Deus. Deus está pedindo você. Deus está falando: eu quero mais de você para mim. Eu quero mais de você para mim. Você tem tempo para tanta coisa. Você tem desculpas para tanta coisa. Você vive me dizendo desculpas. Você tem tempo, você tem dinheiro para passear, você tem dinheiro para construir, para reconstruir. Você tem tempo para ir no campo de futebol, você tem coragem para ir no mercado, fazer compras. Você tem coragem, você tem tempo para assistir novelas, você tem tempo para ter o seu prazer com a sua esposa. Você tem tempo para tudo, se dá um jeito para tudo. Mas eu quero você. Eu dei meu filho por você.
Eu quero você. Eu morri por você. O que você vai fazer por mim? Até quando vai dizer que não pode, que tem medo, que tem vergonha? Em nome de Jesus, Ele te ama. Ele não vai te apertar, Ele não vai te condenar. Quem te condena é o diabo. Ele quer te perdoar, te abraçar. Há poder no sangue de Jesus. Olá, gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.